Vamos lá, irmão. Amém. Muito bom dia, família. Bom dia. Eu estou muito animado de estar aqui com vocês hoje para poder pregar a palavra de Deus. Amém? E essa semana foi incrível. O Juan e a Duda já compartilharam um pouco. Nós tivemos o dia dos namorados. Amém? Uau! E foi muito legal porque a gente pôde ontem nos reunir como casais. Uau! Vou falar casados. Eu vou explicar por quê. Casais. Então foi incrível. A gente foi para um restaurante legal na Tijuca. Nós comemos. Tinha pizza, tinha nhoque, tinha doces também. Eu gosto muito de comida, amém? Mas eu queria levantar a genialidade de um irmão aqui. Uau! Um cara estrategista. Eu não sei se ele já sabia, se foi planejado, ou se foi o Espírito que colocou isso no coração dele. Mas ele decidiu iniciar um namoro ontem. No dia do tempo que era de casados e se tornou tempo de casados. Ah não, tinha o Vini também. Mas o Vini já está mais para lá, mais para cá do que para lá. Então eu quero levantar aqui um namoro puro que foi iniciado ontem do Pedro Paulo e da Andressa. É que Pedro veio primeiro que Paulo, né? Paulo, Pedro. Então levantem aí. Se você está nos visitando, você pode perguntar, ué, mas o que tem de especial em começar um namoro? No reino de Deus é muito especial, amém? Porque é um namoro em que o que vai prevalecer é a construção de uma amizade e glorificar a Deus, amém? Um namoro puro em que eles vão preservar essa pureza por conta do amor a Deus. Muito incrível, queria levantar isso e também queria falar do tempo que nós tivemos ontem. Do tempo que nós tivemos ontem, foi um tempo incrível. A gente pôde conversar uns com os outros, a gente pôde comer juntos também, a gente pôde passar um tempo agradável. É uma saída, né? Uma saída. Então, se você pensa que casados não têm saídas, você está muito enganado. A nossa saída dura 24 horas por dia. Eu quero te desafiar com isso. Não pensar que casados não têm saída, mas imitar os casados na saída, entendeu? E ter saídas 24 horas, não, 24 horas não, mas toda semana, pelo menos, também. Então foi incrível. E ontem, enquanto eu preparava a pregação, eu vi um meme. E daí eu falei, eu acho que eu vou utilizar esse meme aqui. Não sei se vocês já viram aquele meme que tem um frasco de remédio. E nesse frasco tem um rótulo escrito assim, verdades difíceis de engolir. Geralmente esse meme ele vem composto por duas imagens. A primeira é essa do frasco com esse rótulo, a segunda é de uma mão com 3 comprimidos. E daí cada comprimido representa uma verdade difícil de engolir. E daí eu me lembrei como era a minha relação com a minha mãe quando eu estava doente. Porque eu nunca gostei muito de remédio, a minha esposa sabe disso. Eu tenho uma resistência para tomar remédio, mas eu sei que eu preciso tomar porque aquilo é para o meu bem. Eu preciso ficar bem, ter saúde, então é importante tomar remédio. A galera da medicina está aqui para poder atestar isso. E eu me lembro que eu nunca gostei de tomar remédio porque eu nunca gostei do gosto do remédio. É difícil de engolir. Daí minha mãe tinha algumas estratégias para poder me ajudar com isso. Vamos lá. Às vezes ela falava, abre o bocão, e ficava insistindo nisso, e daí ela me ganhava, eu abria o bocão e ela E às vezes ela simplesmente me mostrava o chinelo e aí não tinha jeito. Melhor estar. E hoje, o título da minha aula é 3 verdades difíceis de engolir. 3 verdades bíblicas difíceis de engolir. Vamos, Ismael. Estão preparados? Vou ter que pedir para que vocês abram o bocão.
Não, o que eu quero pedir é que vocês abram o coração para a palavra de Deus. Né? Deus é incrível. 3 verdades espirituais difíceis de engolir. Vamos. Vamos lá para 1 Timóteo 5. Bom, irmão. Irmãos, primeiro ponto de hoje, que também é a nossa primeira verdade difícil de engolir. A família espiritual é mais importante que a família física. Verdade. Eu sei que essa é uma verdade difícil de engolir. E eu acredito que alguns ainda não engoliram essa verdade. Mas eu quero mostrar para vocês nas escrituras o porquê que a Bíblia nos desafia sobre isso. Vamos lá em 1 Timóteo 5, versículo 8. Bom, irmão. Vamos. Muito bom, Ismael. A Bíblia diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Primeira coisa que eu queria deixar claro aqui, antes de tudo, é que não cuidar da sua família física é pecado. Então, eu iniciei dizendo que a família espiritual é mais importante que a família física, mas não cuidar da sua família física é pecado. Verdade. E é interessante porque aqui fala que, especialmente, o seu núcleo familiar. Aqui a Bíblia, ela distingue família de parentes. Ela fala para você cuidar dos seus parentes, especialmente os da sua família. Então aqueles que estão mais próximos ali, pai, mãe, irmãos, esposa, filhos. A Bíblia aqui, o que eu quero destacar com isso? Que a Bíblia, ela estabelece um nível de prioridade entre família e parentes. Então você precisa cuidar de todos, mas tem um nível de prioridade aqui. É verdade. A família nuclear, ela precisa ser especialmente cuidada. Então onde você está inserido hoje, ali a sua família nuclear, você precisa cuidar dos seus parentes. Primeira coisa, eu queria esclarecer isso, para que a gente também não perca o equilíbrio. Isso. Então a família física é importante, e se você não cuida dela, é pecado. Vamos lá em Gálatas 6, versículo 9 agora. Vamos. Mas guardem isso, guardem esse princípio de que a Bíblia estabelece um nível de prioridade aqui, entre parente e família. Vamos lá. Em Gálatas 6, versículo 9. A Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Uau! Então aqui a Bíblia, ela traz mais um nível de prioridade. Diz que você deve fazer o bem a todos, a todas as pessoas. E daí isso envolve as pessoas que você não conhece, os seus amigos, as pessoas que são próximas a você, os seus parentes, os seus familiares, mas aqui fala especialmente os da família da fé. Uau. Então a gente tem aqui mais um nível de prioridade. Muito bom. Incrível, né? O que a gente pode aprender aqui, irmãos? Primeiro, é muito importante que você cuide da sua família física. Segundo, e mais importante, a sua família espiritual tem mais importante do que a família física. Uau. Eu sei que isso é difícil de engolir, porque o tema família é sensível no mundo. E é sensível para nós também. Quando você era criança, provavelmente, qualquer tipo de brincadeira era válida, menos xingar a mãe. Lembra? É verdade. É verdade. Xingou a mãe, perdeu o assunto, daí é briga. Não era assim? Por quê? Porque família é um tema difícil para nós. Mas a conclusão bíblica é que a família espiritual é mais importante que a família física. E essa é uma verdade que cada um de nós precisamos engolir. Essa verdade precisa fazer parte de nós para evitar duas coisas. A primeira, falta de entrega pela família de Deus.
Irmãos, quando a gente não entende esse nível de prioridade, a gente sempre age na igreja como um peixe fora d'água. Você se sente um corpo estranho e não parte de uma família íntima, em que Deus é Pai e todos nós somos irmãos, amém? Então você precisa entender essa verdade para poder ser parte da família de Deus, Amém. para poder estar totalmente integrado à família de Deus, amém? E outra coisa, se você não entende essa verdade, você não tem urgência pela conversão dos seus familiares. E aí você não luta de verdade pela vida deles, que é a vida espiritual. Então, quanto mais rápido essa verdade fizer parte de você, mais integrado à família de Deus você estará, mais urgente pela vida espiritual da sua família você lutará também. Estão comigo? Irmãos, então a gente precisa entender isso. Você precisa engolir essa verdade, porque senão no fim do dia, no final das contas, você não vai amar nenhum e nem outro. Você não ama profundamente a família de Deus e você não ama profundamente a sua família física também. Você precisa tornar essa convicção parte de você. E eu queria compartilhar algo incrível que aconteceu semana retrasada. Eu já falei várias vezes aqui, já compartilhei sobre a minha conversão, amém? Como foi um duro processo, como eu fui insistente no pecado, em permanecer no mundo, como eu precisei de muita ajuda para poder, aos 26 anos de idade, tomar a decisão de me tornar um discípulo. E teve uma peça, uma pessoa fundamental nisso, que foi muito usada por Deus, e foi a senhora, minha mãe. Uau. Já compartilhei dela aqui, eu falei da chinela, agora eu vou falar de outra coisa mais agradável, amém? Então ela foi incrível, porque ela perseverou pela minha vida durante todo esse tempo sem desanimar, sabe? Dia após dia, sofrendo perseguição, sofrendo indiferença da minha parte, ali participando e vendo eu destruindo a minha vida em alguns momentos, e ela participando ativamente para me tirar dali. Então eu já compartilhei sobre isso, mas com a perseverança dela com Deus foi impactante para mim no final das contas. E eu me lembro que ela foi a minha referência quando eu precisei tomar uma decisão de buscar Deus. Foi a primeira pessoa que eu procurei. Mas eu quero compartilhar, não sobre a minha conversão, já compartilhei, né? Mas vou compartilhar agora sobre a conversão do meu irmão. Irmãos, há 2 semanas o meu irmão de 12 anos tomou a decisão de ser batizado. E foi incrível porque eu conheço o Pedro. Eu acompanhei, a minha mãe fala muito dele quando a gente está conversando. E teve uma época que o Pedro estava muito rebelde, como toda criança. E minha mãe sempre falava: o Pedro está muito rebelde, conversa mais com ele, ora mais por ele. Mas de um tempo para cá o Pedro começou a mudar a mente dele. E ele ficou maduro espiritualmente. E ele começou a estudar a Bíblia. E conversando com ele, ele me disse que algo que impactou muito ele foi poder ver a vida da minha mãe. Incrível, né? E daí eu fiquei pensando, nossa, essa convicção de priorizar mais a Deus do que a própria família física causou impacto e salvação a 2 pessoas. Irmãos, qual que é o ponto aqui? Vocês precisam entender o impacto de priorizar a casa de Deus. É impactante. Quando nós priorizamos a Deus, quando nós colocamos Deus acima dos nossos familiares, daqueles que cuidaram de nós por anos, que nos sustentaram, que supriram as nossas necessidades, isso traz um benefício. E o benefício é o quê? É a sua família impactada com a palavra de Deus. Vamos ler uma escritura lá em Marcos 4, Marcos 6. Jesus precisou, em algum momento, priorizar a família espiritual em detrimento da física. Jesus,
E isso vai acontecer conosco também. Em Marcos 6, versículo 4, a Bíblia diz: Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Acho que é 4:6. É 6,4. 6:4. 6,4. Jesus 6,4. É Jesus. Marcos 6,4. E versículo 5: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Uau, então aqui a Bíblia diz que Jesus não pode fazer muitos milagres entre o seu povo, entre os seus parentes, entre os seus familiares. E ele mesmo declarou que só em sua própria casa um profeta não tem honra. Irmãos, e é verdade. Um profeta muitas vezes não tem honra em sua casa física, mas é grandemente honrado na casa de Deus. E qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui? Às vezes parece ilógico você priorizar o reino de Deus e esperar que os seus familiares se aproximem de Deus, se aproximem do reino. Parece mais que você está gerando uma disputa entre essas duas famílias, mas Deus não é lógico. O cristianismo não é somente lógico, o cristianismo é vivido por fé. E qual que é o ponto? Quando você prioriza o reino de Deus, você aproxima seus familiares do reino de Deus. Amém. Sabe por quê? Porque Deus honra quem o prioriza. Amém. Você pode não ter honra na sua casa, mas você tem honra na casa de Deus. Muito bom. Então viva pela fé. E outra coisa, na sua casa física, você evangeliza sobretudo pelas suas atitudes. Às vezes eu vejo muitos discípulos querendo entrar em embate em casa. Pega a Bíblia e vamos lá, vamos ver o plano de salvação aqui. E daí entra numa briga em casa, numa disputa. Irmãos, primeiro, os seus familiares, eles te conhecem bem. Você construiu um histórico. Verdade. O seu histórico no mundo não é nada bom. Lá em São Paulo a gente chama de capivara. Quando puxa a sua capivara ali, só tem coisa ruim. Você não tem muito crédito em casa. É verdade. Então o que vai fazer, o que vai impactar os seus familiares? Suas novas atitudes. Você precisa ser uma Bíblia viva em casa. Você precisa dar o exemplo em casa. Sabe, se você não gosta de lavar a louça, eu vou falar de coisas bem básicas aqui. Lave a louça. Se você não arruma a sua cama, arrume a sua cama. Isso. Passe tempo com seus familiares, combine tempo com seus familiares. E isso vai gerar impacto neles. Não adianta querer ser um profeta, todo sábio nas escrituras em casa e não viver isso. Você precisa primeiro mudar o seu histórico, amém? Amém. E a forma de você fazer isso são com novas atitudes. Amém. Eu tenho um desafio para nós aqui hoje. Vamos. Meu desafio é, se você não mora próximo aos seus familiares, é que você semanalmente, se possível diariamente, que você fale com eles. Nem que seja por ligação, faz uma chamada de vídeo, mas que você tenha contato frequente com a sua família. Eu fiquei muito impactado quando eu ouvi que o Raul, durante muito tempo, ele ligou todos os dias para a mãe dele, até ela ser salva. E ele continua ligando, porque eles não moram próximos. Irmãos, é isso. Isso é você amar seus familiares. E o outro desafio é que você ore todos os dias para sua família física se tornar sua família espiritual, amém? Amém. Irmãos, é isso. A gente precisa ter esse tipo de urgência e querer causar esse tipo de impacto em casa. E o melhor impacto que você pode causar é orando todos os dias pela conversão dos seus familiares. Muito bom. Minha pergunta, você tem orado por eles? Muito bom. Você tem sido um exemplo em casa? Eu quero te animar, que quando você decide fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, isso tem reflexo na sua casa física, amém? Amém. Então esse é meu primeiro ponto. Essa é a primeira verdade difícil de engolir. Vamos para a segunda. Vamos lá.
Uma segunda verdade difícil de engolir, que é o segundo ponto, é: se você não perdoa, não será perdoado. Isso é difícil de engolir, né? O perdão faz parte do coração humano. Nós não gostamos de perdoar. Nós preferimos ficar magoado com as pessoas, sentir raiva, sentir rancor, desprezar. Mas a Bíblia é clara: se você não perdoa, você não é perdoado. Vamos lá, numa escritura, Marcos 11. Vamos lá. Eu pude até ver algumas caretas aqui. Mas é verdade. É Verdade. difícil de ouvir isso. É É verdade. difícil de colocar isso na boca, de mastigar, de digerir. Mas isso precisa fazer parte de você também, amém? Vamos lá, Marcos 11, versículo 22. Marcos 11, versículo 22 diz assim: Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, acontecerá o que diz. Mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Enquanto estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Uau! Amém. Muito bom. Incrível! Então Jesus aqui, ele é claríssimo, ele é enfático. Se você quer receber o perdão do Pai Celestial, você precisa perdoar. Muito bom. Irmãos, e por que eu li todo esse trecho? Eu poderia ter lido aqui a partir do versículo 25. Mas aqui Jesus está falando de fé. E Ele está falando das coisas incríveis que nós podemos construir e realizar por meio da fé. Jesus está falando de batismo aqui. Para você orar, para que uma montanha saia do lugar dela e se jogue no mar. E alguns de nós aqui foram como montanhas, né? Difíceis de tirar do lugar. Verdade. Só com muita oração, com muita fé, com muito jejum, amém? Verdade. Então Jesus está falando de batizar as nações aqui. Está falando das grandes realizações que o corpo de Cristo vai fazer aqui na terra. Incrível. E para isso a gente precisa do quê? De fé. De muita, muita, muita fé. Só que no mesmo contexto ele fala que quando vocês estiverem orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, você deve perdoar. Qual que é o ponto aqui, irmãos? Falta de perdão é um obstáculo para a sua fé. Na verdade, a falta de perdão é um atentado à saúde espiritual da igreja. Quando a falta de perdão no grupo ou na igreja, isso prejudica a nossa fé, prejudica as grandes realizações que Deus espera de nós. Às vezes a gente não leva esse pecado tão a sério. A gente está muito preso e com a mente muito focada em outros pecados. E esquece do mal que esse pecado causa, tanto a sua salvação, quanto ao corpo de Cristo, que é a igreja. Verdade. Talvez hoje você esteja com a sua fé prejudicada. Talvez o fluxo de sangue de Jesus esteja obstruído, porque tem algo impedindo a passagem, que é falta de perdão. Sabe o que isso vai causar? Uma parada. Se fosse físico, uma parada cardíaca. Espiritualmente, para o reino, para o avanço do corpo de Cristo. Minha pergunta: há alguma coisa hoje no seu coração contra alguém? Há alguém que você precisa liberar perdão? Irmãos, qual que é o meu desafio aqui? Se você precisa perdoar alguém, eu te desafio a perdoar agora. Muito bom. Eu poderia falar: confessa no seu tempo e perdoa. Não, perdoa agora. Perdoa agora, pelo seu bem e pelo bem da igreja. Esse é o meu desafio. Você pode pensar: Ismael, mas rápido demais assim? Como?
Sim, rápido demais assim. Porque aqui Jesus fala que você precisa perdoar enquanto você ora. Não é quando a pessoa te pede perdão. É enquanto você está orando. Se você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, você perdoa. Muito bom. É rápido assim. Então perdoa. Esse é o meu desafio para você. Seja rápido, seja urgente. Se você lembrou que tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Amém? Amém? Muito bom. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente faz do ato de perdoar um processo burocrático, cheio de pré-requisitos. Você espera que a pessoa chegue até você, que ela praticamente se ajoelhe e te peça perdão, te implore perdão. Depois você espera que ela seja fortemente discipulada. E depois, e outro requisito é que ela não seja reincidente. Porque se for reincidente, aí não. E às vezes é assim que a gente age. Mas não, o perdão é algo que você precisa fazer de maneira rápida e sempre. Olha lá em Mateus 18. Vamos lá. Estão comigo? Vamos, Ismael. Está difícil de engolir? Não, vamos lá. Amém, vamos lá. Mateus 18, 21. A Bíblia diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Olha o Pedro aqui querendo limitar o número de perdão. Resposta de Jesus. Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, qual que é a resposta? Quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? No dia, 70 vezes 7. Eu acho engraçado porque quando acontece alguma coisa lá no grupo da igreja, o Pedro às vezes manda lá, quando é alguma coisa contra ele. Ele faz a conta de quanto que dá 70 vezes 7 e ele tira 1 lá. Mas é um número infinito de se bater. Ele vai ter que perdoar o dia todo e no outro dia a misericórdia de Deus se renova e a sua tem que se renovar também. Então, irmãos, toda vez que alguém te pedir perdão, você perdoa. Se Deus não limita o perdão dele a você, se toda vez que você se arrepende Deus te perdoa, você precisa fazer igual, amém? Outra coisa, vamos lá, versículo 34. É o finalzinho de uma parábola que Jesus contou para ilustrar esse princípio do perdão. Olha o que ele fala aqui no versículo 34, ele diz: Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse toda a dívida. Qual dívida? Aqui é para ilustrar a dívida que Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados, amém? Então o perdão é a chave do cristianismo. Às vezes a gente pensa que o perdão é algo, a gente não trata o perdão como algo primário, como algo central, mas é central. Você precisa se arrepender para poder lidar profundamente com o pecado? Precisa. Mas irmãos, se você tem uma dívida, se você deve muito para o Nubank te deu 10 mil lá de crédito e você decidiu gastar tudo no show do Bruno Mars. Então você gastou tudo, os 10 mil. No próximo mês chega a fatura. Se você não tem dinheiro para pagar, você vai ter uma dívida que vai aumentar mês a mês. Aí só tem 2 possibilidades: ou você paga a dívida, ou o Nubank perdoa a sua dívida. Se você não tem dinheiro, você vai continuar com a dívida, porque o Nubank não vai te perdoar. Mas em relação aos pecados, Deus perdoou uma dívida impagável para nós. Quando você caiu em si, que você tinha utilizado demais o crédito que você tem de vida e se arrependeu, Deus foi lá e quitou a sua dívida. Então não é quando você cai em si que essa dívida some. Tem o arrependimento, mas a dívida está lá. É quando você recebe o perdão. E nós recebemos o perdão de Deus. Agora, qual o direito que nós temos de não perdoar? E por isso que a Escritura é tão forte assim. Aqui fala que o mesmo acontecerá conosco
que aconteceu com esse servo aqui, mal, se a gente não perdoar cada irmão de coração. E qual que é o ponto aqui? Irmãos, não basta dar perdão superficial. Não é falar com a boca que você perdoou, é você perdoar de coração. É isso. É você não colocar mais barreiras no seu relacionamento com essa pessoa. É você amar ela como Cristo te ama. Sim. Eu quero animar cada um aqui a engolir essa verdade. Não amanhã, não depois de amanhã, mas agora. Amém. E para não terminar esse ponto de forma tão pesada, eu quero trazer alguns benefícios do perdão. Vamos lá. A gente já sabe dos benefícios espirituais. É você estar em paz com Deus, em paz com a família de Deus, amém? Amém. Mas eu pesquisei e o perdão, ele tem benefícios físicos também. Benefícios mentais. Olha que incrível. Eu vi que estudos mostram que o perdão está associado a menores níveis de depressão e maior satisfação de vida. É verdade. Uau! Então o perdão pode te deixar menos depressivo, te deixar mais satisfeito com a vida. Vai ter um efeito na sua mente. Incrível, né? E também o perdão, ele tem benefícios físicos. Aqui fala, eu li também que o perdão está associado à redução da pressão arterial. Que bom. E a menor riscos de doenças cardíacas. Opa, isso é bom. Então não adianta nada você não comer gordura, cortar o açúcar aí. Você continua com o coração rancoroso. Coração gorduroso. Gorduroso. Verdade. Não adianta. Se você quer viver mais, quer eliminar o risco de uma doença cardíaca, então seja uma pessoa que perdoa, né? Irmãos, incrível! O perdão, ele faz bem para a mente, faz bem para o corpo, faz bem para os seus relacionamentos e principalmente faz bem para a sua alma, amém? Amém? Então meu desafio é esse: se você tem algo com alguém, agora mesmo perdoe. Amém. Muito bom. E para terminar, irmãos, último ponto de hoje, Vamos lá. que é a última verdade, né? Essa aqui é dura. Terceiro ponto de hoje: nem todo mundo é filho de Deus. Ó, Essa é forte, né? é. Mas vamos lá em João, para a gente entender isso na Bíblia. Vamos lá. João 1, querido. João 1, versículo 12. Versículo 12 ou 13, a Bíblia diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Uau! Aqui fala que Jesus Cristo, Ele deu o direito de alguns se tornarem filhos de Deus. Aqueles que o receberam, aqueles que creram nele, receberam o direito de se tornar filhos de Deus. Por meio do que? De um novo nascimento. Então a Bíblia aqui, nesse primeiro momento do Evangelho de João, já diz que nem todos são filhos de Deus, mas somente aqueles que receberam o direito de se tornar filhos de Deus, por meio de Jesus e por meio de um novo nascimento. Vamos ver uma outra escritura. Aqui a gente vê que ser filho de Deus implica um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo em primeiro lugar. Verdade. E depois um novo nascimento. João 3, versículo 3.
Essa é a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um especialista na lei. Mas esse homem aqui, ele foi a Jesus e ele mostrou fé. Ele falou: Senhor, eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu era um homem de fé. Mas vamos ver a conversa dele com Jesus. Vamos ler a partir do versículo 1. João 3, versículo 1. A Bíblia diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Uau! Então a gente viu que para você se tornar filho de Deus, você precisa crer em Jesus e nascer de novo. E aqui a Escritura fala como que se dá esse tipo de nascimento. É o nascimento da água e do Espírito. Você pode acreditar hoje que Jesus é o Filho de Deus, como Nicodemos aqui mostrou em sua fé. Mas se você não nascer da água e do Espírito, você ainda não é filho de Deus. Vamos ver agora o que significa nascer da água e do Espírito. Vamos lá em Atos. Vamos lá. Atos 2, 36. Versículo 36, Atos 2. Diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uau! 3.000 pessoas de uma vez se tornaram parte da família de Deus, amém? Se tornaram filhos de Deus, por meio do quê? Por meio do novo nascimento, por meio do batismo, da fé em Jesus Cristo, do arrependimento e do batismo. Então, como você pode se tornar filho de Deus hoje? Quando você passa pelo plano de salvação das Escrituras. É incrível. Em primeiro lugar, eu quero destacar duas coisas aqui. A primeira é a nossa relação como discípulos com o plano de salvação. Irmãos, essa é uma verdade bíblica. A verdade de que uma pessoa só é salva quando ela passa pelo plano de salvação. E essa é uma verdade também que você precisa tornar parte de você. Você precisa ter essa convicção de que uma pessoa só é salva quando ela passa pelo plano de salvação bíblico. Eu tenho visto pessoas ao longo de anos, discípulos, emocionalmente envolvidos com outras doutrinas, abandonarem a Deus. Verdade. Sim. Irmãos, eu sei que as suas emoções podem sugerir vários caminhos, mas a gente precisa se manter no caminho único que é a Bíblia. Torne essa a sua convicção. E aos amigos que nos visitam, eu quero perguntar para você: qual é a sua certeza hoje da sua salvação? Em que ela está baseada? Na sua intuição? Nas suas experiências? Na religiosidade? Em sentimentos? Ou na Bíblia? Eu tenho um desafio para você hoje. Se você quer ser um legítimo filho de Deus, meu desafio é que você não saia daqui hoje sem procurar um discípulo dessa sala e dizer para ele: eu quero ser salvo. Esse é meu desafio.
E assim você vai ver pelas escrituras como se tornar um legítimo filho de Deus, amém? E eu quero dar um exemplo incrível de dois homens que tomaram decisões importantes para Deus, amém? Primeiro eu quero falar do Iago. Então o Iago veio aqui, ele se apresentou, ele está cheio de convicção. Esse cara estudou a Bíblia em pouco tempo tomou muitas decisões importantes. E semana passada ele foi batizado, amém? Mas irmãos, eu quero destacar algo incrível do coração do Iago. Sim, ele é apaixonado pelas escrituras, ele é bastante animado, mas ele me impressionou em algo. Irmãos, eu nunca tinha visto alguém sair do batismo e começar a dançar de novo. Enquanto a gente cantava, ele dançava. E dançava e subia a rampa lá da praia de Boa Viagem, em Niterói, dançando. E todo mundo olhando e as pessoas de fora filmando e ele dançando para Deus. Irmãos, isso é incrível. Eu vi o Espírito Santo na vida desse cara ali. Ele cheio de alegria. E isso me deixou extremamente animado. Essa é a alegria de fazer parte da família de Deus, de saber que você se tornou filho de Deus. Essa é a alegria que eu quero inspirar a cada um de vocês aqui que nos visita a viver também. Sim. A experienciar essa alegria. E também eu quero falar do Rafael, amém? Que em breve ele vai sentir essa mesma alegria. O Rafael vai ser batizado hoje lá na Urca, amém? Na Praia Vermelha. E eu fiquei aqui impressionado como ele foi humilde, porque tem que ser muito humilde para você aceitar um convite assim. Qual é? Vamos estudar a Bíblia. Rafael, eu estou te conhecendo hoje, mas já admiro a sua humildade, amém? E admiro a sua ousadia, Maurício. Vou tentar fazer isso, né? Então eu quero inspirar cada um aqui de nós. Primeiro, esteja grato e alegre pelo privilégio de ser filho de Deus. Você que passou pelo plano de salvação. E você que nos visita, busque isso. Não saia daqui sem cumprir o desafio dessa pregação, amém? Irmãos, em conclusão, 3 verdades necessárias para a saúde espiritual da igreja e para a sua saúde espiritual também, mas que são difíceis de engolir. Primeiro, a família espiritual é mais importante que a família física. Segundo, se você não perdoa, não é perdoado. E terceiro, nem todo mundo é filho de Deus. E para Deus seja a glória. Amém.